O secretário-geral da FENPROF junta-se agora a esta edição da noite, a partir dos estúdios da SICA em Coimbra. Muito boa noite. Boa noite, Mário Nogueira. Com PCP e Bloco de Esquerda ao lado dos professores, que tipo de pressão espera a FENPROF que seja feita na negociação para o Orçamento do Estado do próximo ano, no que vos diz respeito diretamente? Olá, muito boa noite. É evidente que todos os apoios são importantes, mas aquilo de que os professores dependerão para poder fazer com que a sua justa reivindicação, o seu anseio, no fundo, o reconhecimento do tempo que trabalharam com os alunos nas escolas, aquilo com que os professores mais contam é com a sua força, com a força da sua luta, e é com certeza dessa forma que iremos conseguir alcançar esse objetivo, que já agora eu gostaria de dizer, concordo plenamente com o Sr. Ministro das Finanças, de que não deve haver classes beneficiadas, privilegiadas, é verdade, mas também não podem existir classes discriminadas e penalizadas, nomeadamente dos professores, e, portanto, se o orçamento do Estado é para todos os portugueses, e assim deve ser, ele não pode deixar de fora os professores, até porque os professores desempenham uma atividade que é para todos os portugueses. Formam as futuras gerações adultas deste país, trabalham com as crianças e os jovens que nas nossas escolas aprendem, portanto, são educadas, são formadas e, portanto, há 9 anos, 4 meses e 2 dias de tempo de serviço que os professores cumpriram com os seus alunos, que cumpriram zelosamente os seus deveres profissionais, que conseguiram bater recordes mínimos históricos de insucesso escolar e, portanto, não há ministro nenhum, não há governo nenhum que possa ter a ousadia de achar que vai apagar ou na totalidade ou em grande parte o tempo de serviço que as pessoas trabalharam. Portanto, nós não queremos privilégio nenhum, não aceitamos discriminação alguma e lembro que, de uma forma geral, na administração pública, nos setores em que, em que o tempo de serviço converte em pontos, ele já foi recuperado, contabilizado este ano. Os professores, porque temos a consciência de que somos um grupo grande, mais de 120 mil pessoas, mas por isso não podemos ser penalizados, em nome da tal sustentabilidade, que o Sr. Ministro há pouco falava, aceitámos que essa recuperação se iniciasse apenas em 2019, portanto, não em 2018, e que se pudesse estender, aliás, está um consenso alargado dos professores de que assim seja, por um conjunto de anos, até ao final da próxima legislatura, podendo Mário assim... Nogueira, há abertura para que essa contagem do tempo de serviço seja feita de forma faseada e Claro. Se o Governo não tiver em conta esses 9 anos, 4 meses e 2 dias, o que é que a FENPROF vai fazer? Qual é a sua expectativa? A FENPROF vai fazer aquilo que os professores estiverem disponíveis e os professores já mostraram que estão disponíveis para continuar a lutar. Eu, como disse, a questão da contagem dos 9 anos, 4 meses e 2 dias é uma questão que, para além do compromisso que o Governo tem, o Sr. Ministro não disse tudo. O Sr. Ministro disse que há um compromisso do Governo em negociar. Não disse o quê? Porque o compromisso do Governo é em negociar o prazo e o modo de fazer essa recuperação. Não é em negociar o tempo, ou quanto tempo é que se recupera. Isso não está em cima da mesa, mas não apenas por compromisso do Governo. Estamos a falar também por respeito pela Assembleia da República, que tem uma resolução aprovada sem votos contra nesse sentido, da recuperação de todo o tempo, e tem uma lei do Orçamento do Estado, que no seu artigo 19º é clara também em quais são os domínios da negociação, que são precisamente o prazo da recuperação e, portanto, cá está o faseamento e o modo. Claro que depois usam-se outros argumentos. Eu lembro-me ainda de ter ouvido dirigentes do partido de governo, governantes, dizer que os professores reivindicavam retroativos do congelamento. Isso não é verdade. Nunca esteve em cima da mesa. Nunca esteve em cima da mesa alguma coisa que pusesse em causa a sustentabilidade das contas públicas. Até porque, repara, de uma forma geral, e estamos a falar neste caso na administração pública, são professores que são funcionários públicos e, portanto, para nós seria, digamos, um suicídio irmos exigir alguma coisa que tornasse insustentáveis as contas públicas, podendo pôr em causa os salários. Mas essas contas não são ainda apuradas, Mário Nogueira. E agora vai haver na quarta-feira uma reunião técnica entre o Governo e entre outros sindicatos, vocês próprios da FENPROF. O objetivo vai ser apurar os custos reais da recuperação na íntegra do tempo de serviço. Do vosso lado, quem é que vai estar nesta reunião técnica para saber quais é que são os reais custos de reposicionamento e, depois desta entrevista do Ministro das Finanças, ainda vale a pena vocês irem a essa reunião? Sim, vale a pena, porque, como se sabe, é uma reunião técnica, não é uma reunião negocial. A negociação terá um calendário que nós esperamos que a primeira reunião ainda seja marcada agora no mês de julho,
para o início de setembro, portanto terá um calendário próprio, calendário esse de negociação que irá decorrer durante o mês de setembro até antes da apresentação na Assembleia, portanto dia 15 de outubro, da proposta de Orçamento do Estado para 2019. E, portanto, essa é a negociação sindical, política, se quisermos, depende do lado em que estaremos, para poder ver qual o prazo e o modo de recuperar. Esta é uma reunião importante em que estarão pessoas que têm capacidade técnica para fazer essas contabilidades, o meu colega presidente do Sindicato de Pessoas da Grande Lisboa, um colega nosso também dirigente da FENPROF que é economista, e estarão presentes, portanto é uma reunião, como disse, estritamente técnica e que tem sobretudo a ver com o seguinte, todos nós temos ouvido números que o Governo, governantes vários têm atirado para o ar, dos custos do descongelamento dos professores, 600 milhões, só o descongelamento, 600 milhões. Nós calculamos que seja metade ou menos até do que este valor. E, portanto, Mário Nogueira, deixe-me interrompê-lo para olharmos para esses custos mais ao pormenor. O custo estatal do descongelamento de carreiras de professores vai atingir este ano, isto de acordo com o que diz o Ministro, 107 milhões de euros. No total seriam os tais 600 milhões de que falava. Da vossa parte, por vocês, como e quando é que seriam pagos? Não é verdade. O descongelamento, porque tanto nós aqui não podemos confundir duas coisas. O descongelamento dos professores é exatamente igual ao resto da administração pública, ou seja, o descongelamento das carreiras dos professores deu-se em 1 de janeiro de 2018. O Governo inicialmente começou a fazer contas como se os professores, recomeçando a progredir, passassem imediatamente para o escalão seguinte na sua totalidade. Isso não é verdade. Os professores, como os outros trabalhadores da administração pública... Mário Nogueira, não está a responder à pergunta. Não, são coisas diferentes. Obviamente estamos a falar de descongelamento. Isso a gente sabe, o descongelamento começou no início deste ano. Agora, dos 600 milhões, quando é que deveriam ser pagos por vocês? Não, para vocês, quando é que deveriam ser pagos? Os 600 milhões de que o Governo tem falado são do descongelamento e eu posso lhe dizer que as contas que nós fizemos com os números do Governo, esse valor andará em metade desse custo. Agora, o custo da recuperação, isso o Governo nunca falou nele. Portanto, isso ninguém sabe, até porque os números não estão disponibilizados. Portanto, o custo do congelamento, o Governo do descongelamento, desculpe, tem falado em 600 milhões, o descongelamento, e não é verdade. O descongelamento das carreiras, pelos números que o Ministério nos deu e pelas contas que nós fizemos, como se os professores progredissem sempre sem faseamento. Estamos a falar de descongelamento. Portanto, são, pelas nossas contas, mas com base nos números do Ministério, metade dos 600 milhões que o Governo fala. Aliás, só no primeiro ano, o Governo, para chegar aos 600 milhões, falava em 90 milhões só em 2018 e hoje o próprio Governo já assumiu que são só 37, ou seja, cerca de um terço. Isto é o descongelamento. A recuperação, isso não há contas. O próprio Governo. Mas porquê que as vossas contas são tão diferentes das do Governo? Diga. Porquê que as vossas contas são tão diferentes? Metade? São diferentes porque o Governo fez batota nas contas que fez. Por exemplo, só para lhe dar este exemplo, este ano o Governo, para contabilizar e para dizer, e o Sr. Primeiro-Ministro até disse isso na Assembleia da República, repare, para chegar aos 90 milhões, fez as contas como se os professores que progredissem este ano nas carreiras por via do descongelamento passassem imediatamente para o valor total do escalão seguinte. Ora, os professores, como os outros funcionários, só vão receber 25% desse valor total e só em dezembro do ano que vem é que chegarão ao tempo completo. Portanto, o Governo, nos primeiros números que divulgou, os tais 90 milhões em 2018 e que dava os tais 600 milhões, o Governo fez contas com números que não são verdadeiros. Nós fizemos contas com os números do próprio Ministério da Educação, que nos forneceu, e fizemos contas, repare, como se todos os professores, nos anos em que progridem, mudassem em janeiro. E como sabe, há professores a progredir em janeiro, mas há outros apenas em dezembro. Portanto, na pior das hipóteses, o valor dava cerca de metade. Agora, relativamente tem alertado o Governo para esse erro de cálculo que... Claro, nós até dissemos que as contas que o Governo estava a divulgar relativamente ao descongelamento eram contas fraudulentas, porque imediatamente nós vimos que elas não poderiam ser assim. E foi precisamente por isso que o Governo aceitou, no sentido de se poder chegar a um número, que fosse o número correto e rigoroso, que esta reunião técnica se realizasse. Portanto, esta reunião técnica não tem um caráter negocial, não vamos lá discutir como é que é o prazo, qual é o prazo, qual o modo de recuperação. Não, vamos fazer apenas contas para que não andemos cada um a falar dos seus números. É importante que quando vamos negociar, e negociar politicamente, portanto, as soluções, que nós saibamos qual é o número exato, porque senão estamos a trabalhar em números que não são corretos. E, portanto, esta é uma reunião técnica para calcular os números exatos, por um lado, do descongelamento, por outro lado, da recuperação. Sobre esses ainda não existem cálculos. Isso precisamos ter dados, que o Ministério, com certeza, ao Governo vai levar para a mesa técnica para que se possam fazer essas contas. A partir desse momento, então sim, em setembro e com base nos números, nós vamos discutir. E vamos discutir o quê? A forma
de mitigar os impactos orçamentais. Ou seja, embora, e aí nós aceitamos, na generalidade da função pública, o tempo convertido em pontos já tivesse sido todo considerado em 2018, nós temos consciência que somos um grupo muito grande, somos 120 mil pessoas e, portanto, nós aceitamos, em nome precisamente da sustentabilidade das contas públicas, que, como eu disse, para nós isso é fundamental, porque daí decorrem os nossos salários e resulta, portanto, do pagamento dos nossos salários, nós aceitámos iniciar apenas em 2019, de ir até 2023, final da próxima legislatura, num faseamento para recuperar este tempo de serviço e assim recompor a carreira e, se o valor for de facto muito elevado, podemos até discutir o prazo. Um outro prazo, não muito longo, mas podemos discutir e estamos disponíveis para o fazer à mesa negocial. O mesmo, lhe disse, em relação ao modo. Por exemplo, há muitos professores, por opção deles, não se importam, estão disponíveis para que parte ou mesmo a totalidade deste tempo perdido possa ser recuperado, por exemplo, para efeitos de aposentação, isto para os professores mais antigos, mais velhos, mais próximos da aposentação, seria positivo e, portanto, esta opção está também em cima da mesa. Tudo está em cima da mesa, menos uma coisa, que é o que a lei já acabou por pôr de fora da negociação, que é o tempo a recuperar, porque o tempo, esse todos sabemos, são 9 anos, são 4 meses e são 2 dias de extraordinário trabalho nas escolas. E fica clara a sua posição, Mário Nogueira, obrigada, aqui o secretário-geral da FENPROF a reafirmar a disponibilidade para negociar, mesmo depois dos avisos de Mário Centeno, que a contagem do tempo de serviço dos professores não pode colocar em causa as contas públicas. Uma tecla já muitas vezes batida pelos representantes sindicais e que vai continuar a ser.